E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan, para um breve aviso de que o conteúdo a seguir pode conter spoilers de Vingadores Ultimato. Olá, Nortelongos, Nilfgaardianos e Psychos, tudo bem com vocês? Pedro Temerian aqui para mais um Vale Off. E pessoal, dessa vez nesse Vale Off falaremos sobre algo que, poxa, a gente aqui do Vale gosta muito e eu acredito que muitos de vocês também gostam, que é o universo cinematográfico da Marvel, o MCU, né? Marvel Cinematic Universe. E com certeza tem muita coisa boa para falar. Nós dividiremos esse Vale Off em forma de cast em duas partes. Na primeira parte falaremos sobre a fase 1 e fase 2 dos filmes da Marvel. Apenas no cinema vamos falar, algumas pinceladas aqui no quadrinho, coisinhas assim, mas eu foco aqui no cinema. E depois, na parte 2 desse Vale Off, falaremos sobre a fase 3, que é a fase mais comprida e a fase mais recente. Então, sentem-se aí, acomodem-se e vamos com a gente. Bem-vindos ao Vale do Pontar, o coração dos reinos do norte. Afinal, Vingadores é o Star Wars da nossa geração. Eu tô aqui também com Renan Alboy. Fala aí, meu querido, tudo bom? E aí, beleza? Tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre esse universo cinematográfico da Marvel e vem conosco nessa aventura. Estamos aqui também com, além do Renan do Vale, grande Cezão, César Brito. Fala aí, meu querido. Oi, amantes do Vale, eu sou o César. Hoje a gente vai finalmente falar da Marvel, né? Vamos dar uma olhada sobre esses filmes maravilhosos e outros não tão maravilhosos. Bom, pessoal, então vamos falar da fase 1 da Marvel, que a gente pode dizer que Marvel tá fazendo sim história no cinema, porque é engraçado, a gente pega ali na sua origem desse Marvel Cinematic Universe, eles estavam falindo, né? Eles venderam direitos autorais dos X-Men e do Homem-Aranha, que era o carro-chefe deles, eles sempre foram nos quadrinhos os principais heróis. Eles acabaram vendendo os principais heróis e eles acabaram ressuscitando, emergindo no cinema com os heróis B, vamos dizer assim, Homem de Ferro, Capitão América. Cara, antes desses filmes da Marvel, quase ninguém conhecia esses heróis. Era muito pra nicho ali lá, né? As pessoas que gostavam mais de quadrinho, porra, geralmente gostavam mais do Homem-Aranha, dos X-Men, realmente, né? E a Marvel conseguiu fazer algo absurdo em relação a esses heróis. E a gente teve o primeiro filme desse Marvel Cinematic Universe, que é o Homem de Ferro 1, de 2008, e foi um grande marco, porque foi assim, uma aposta. Caso desse certo, Marvel continuaria com seu projeto. Eles já tinham já em mente um Vingadores ali, né? Só que eles precisavam que esse filme desse certo. E para esse filme dar certo, eles chamaram o Jon Favreau, que é um diretor que acabou sendo um grande xodó da Marvel depois, por fazer dar certo esse Homem de Ferro e muitas outras coisas depois. E o polêmico Robert Downey Jr. é um ator que ele tinha já ganho o Oscar no Charles Chaplin antigamente. Ele era assim, na sua época, quando ele era jovem, ele era um dos jovens promissores atores, só que ele acabou se perdendo nas drogas. Ele ficou muito tempo fora do cinema. E o Homem de Ferro foi não só assim um renascimento para Marvel nos cinemas, mas para ele mesmo. E ele chegou destruindo no papel, né, cara? Já chegou arregaçando tudo e é um dos caras mais importantes aí da Marvel no cinema. O que vocês acham? Eu acho que o Homem de Ferro ele foi um marco realmente, que nem você falou, porque a gente tinha filme de super-heróis até então. Mas eu acho que foi o Homem de Ferro que mostrou assim que, olha, dá pra se trabalhar na nossa época com um filme de super-heróis de uma maneira que não pegue só crianças ou fãs de quadrinho. Que foi um filme que, por mais que a pessoa não curtisse quadrinho, ela ia no cinema e ia se divertir. Então foi uma coisa bem à parte dos quadrinhos, foi uma coisa bem mais independente nessa construção do universo cinematográfico. E eu acho que foi esse um dos principais ganchos do filme para atrair cada vez mais público. Sobre o Robert Downey Jr., que nem você falou, para ele foi bem um renascimento mesmo. E depois desse papel do Homem de Ferro, que ele começou a assumir outros personagens dentro de Hollywood e que o nome dele foi alçado, né, às grandes estrelas também.
Primeiramente, Homem de Ferro é um filme que foi feito para ser avulso, né? Na verdade, existiu a intenção mesmo de criar um universo cinematográfico, mas foi um filme avulso para, como o Renan falou, cultivar cativar, né? Cativar novos telespectadores, né? Novos fãs, porque não é só para pegar quadrinho ou o cara que curtiu o filme do Batman e eu curti o filme do Homem-Aranha. Pra pegar o pessoal todo mesmo, sabe? E que isso vai acontecendo a partir do Homem de Ferro nos próximos filmes também, que pessoas, crianças vão crescendo assistindo esses filmes e você vai pegando uma massa inteira da sociedade, tá? Todo mundo assiste os filmes da Marvel hoje. É criar uma cultura mesmo desse tipo de filme. Isso. Pois é, foi algo assim que começou ali bem de leve com o Homem de Ferro, foi crescendo cada vez mais, né? Eu acho que o Homem de Ferro 1, eu acho um filme bom, se for parar pra pensar. É um filme de origem. Eu acho que a maioria dos filmes de origem são lentos, porque você precisa ali contar como o cara se tornou herói e tal, né? Você acaba usando tempo pra isso. Mas se for ver, comparar com os outros filmes de origem da Marvel, por exemplo, eu acho que é um filme bom, assim. Eu acho que é um filme legal. O Homem de Ferro 2 acabou seguindo também é, essa questão, mas o Homem de Ferro 1, poxa, se não é o melhor Homem de Ferro, tá ali bem próximo do segundo, né? O que vocês acham? Eu acho que de todos os Homens de Ferro que nós temos, eu gosto mais do primeiro. Eu também voto no primeiro. Desculpa, Renan, pode continuar. Não, é só concluir, porque eu acho que nos outros, eles... Talvez, não sei se fosse o plano seguir o universo, mas pelo desfecho que as coisas vão tomando, o que dá a entender é que a trilogia Homem de Ferro se encerra na trilogia. Então, se a gente der uma ignorada nos outros dois e pegar o primeiro como um filme de origem e linkar com os Vingadores, eu acho que faz mais sentido. Então eu gosto mais do primeiro nesse contexto todo. E depois temos o Incrível Hulk de 2008. Esse filme é complicado, porque eles meio que fizeram esse filme só pra falar assim, precisamos fazer um filme do Hulk, porque no final do Homem de Ferro 1, na cena pós-crédito, que a Marvel é famosa por isso, já colocou Nick Fury, já querendo insinuar um Vingadores. Então eles fizeram um Hulk. Tivemos anos antes um filme do Hulk também, só que não tinha nada a ver com... não tinha a ver com o Marvel Cinematic Universe. Eles fizeram um reboot do Hulk. E, assim, o filme, eu acho que muita gente considera como um dos mais fracos da Marvel, porque ele é bem avulso mesmo, né, cara? Apesar de que você tem ali a ligação depois com os Vingadores, só que o ator não é o Mark Ruffalo, que é o ator atual do Hulk. Era o Edward E Norton. você acaba... Ele é um cara, assim, não tão carismático. O Mark Ruffalo é muito carismático, né, cara? Ele é uma pessoa muito, tipo, amável, assim. E o Edward Norton já era um Hulk bem diferente, já era um cara mais sisudão e tal. E eu acho que esse filme, né, eu acho que tem várias coisas fracas. Por exemplo, o vilão foi meio... vamos jogar um Hulk do mal ali e tal, né? Tem até cenas no Brasil, acho que a primeira cena do filme é filmada no Brasil, Na né? favela. Desse Hulk. E parece que depois que eles fizeram esse filme, eu falei, cara, o Hulk não funciona muito bem sozinho, não. A gente precisa dele em outros lugares, tipo os Vingadores, que funciona muito melhor. É por aí. Assim, como o Pedro disse, foi um filme muito avulso, tão avulso que eu nem considerei ele parte do universo cinematográfico por muito tempo. Até eles definitivamente falarem, esse filme é do universo cinematográfico, sabe? Eu nunca considerei ele quando eu fui assistir os outros filmes, tanto que eu assisti ele muito tarde. Mas é um filme muito, tipo, deslocado dos outros, sabe? É um filme como se alguém tivesse, não, eu quero só apresentar o Hulk, faz uma coisa aí. E aí fizeram um filme pra só falar que o Hulk existe, sabe? Basicamente. Pois é. E também tem aquele problema que eu citei no vídeo da DC, que os produtores de cinema, por algum motivo, eu acho que se for criar um cara grande que bate nos outros, eles têm que fazer um monstro insensível parecendo um animal. Que foi o que fizeram nesse filme. Tanto que nesse filme,
começa aquela coisa, o Hulk não fala. O Hulk, quando transforma, não fala nada. Bate, 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 dá uns grunhidos às vezes. E isso continuou até Thor Ragnarok, que ele troca algumas frases. Pois é. E sobre o Hulk, eu não tenho muita opinião sobre o Hulk, não. Porque, que nem o César falou do Homem de Ferro, eu não gosto do Hulk. Então, assim, eu acho ele um personagem que eu sei da importância dele, tanto nas HQs como na história. Mas eu acho que ele tem poucos arcos dentro de todo o material dele que são realmente memoráveis. Então, você trabalhar filmes avulsos desse personagem que não vai ter tantos arcos bons para ser explorado, eu acho que vai acabar saindo um filme fraco. Então, foi um filme que eu cheguei a assistir, mas sabe, com aquela má vontade também, porque não faz muito meu tipo. E foi no mesmo ano o Hulk do Homem de Ferro 1. E depois, 2 anos depois, tivemos Homem de Ferro 2, que é a continuação ali direta do Homem de Ferro 1. Que é basicamente o Tony Stark, no final do 1, ele revela que ele é um Homem de Ferro, né? E todo mundo já fica, eu acho que foi muito subversivo isso, porque até então a gente tinha os heróis que eram sempre mascarados. E o Homem de Ferro chegar falando isso, I am the Iron Man, essa frase é tão importante que, né? Até no Vingadores Ultimato ela foi falada. E poxa, legal que eu não tinha colocado aqui esse vídeo com spoiler, né? Renan, depois você coloca, pelo amor de Deus. Spoiler alert. Então, aí no caso do Homem de Ferro 2 foi o Homem de Ferro mais playboyzão do que nunca, mais pegadorzão, mais fodão do que nunca, que ele já chegou botando moral e já chegou botando banca, assim, botando uma mala de que ele é o foda e a galera tem que respeitar ele quer causar, quer chamar atenção de alguma forma. É legal o Homem de Ferro 2 que ele tem aquela parte da bebedeira, né? Que eu acho que é até uma homenagem àquele arco dos quadrinhos, o Demônio da acho que Garrafa. Exatamente, que é uma história bem famosa, icônica do Homem de Ferro que eles usaram aqui. E foi basicamente ele crescendo pro lado do lado assim festeiro, lado, né, que quer curtir a vida e tal. Só que ele já começa, acho que no Homem de Ferro 2 dá umas bambeadas assim, poxa, será que é isso mesmo que eu quero da minha vida, né? Ele começa a ter um certo interesse pela Pepper também, acho que é no 2, né? Que já começa a rolar um certo climinha. Acho que, se não me engano, é no 2 ou no final do 1? No final do 1. E apesar de que a gente tava falando que, no geral, acho que o 1, como ele desenvolve melhor o Homem de Ferro, ele acaba sendo um filme melhor, mas eu acho que o 2 tem bastante mérito também, porque ele já coloca, tipo, o Downey Jr. como uma puta de uma estrela, e o cara é praticamente ali o Homem de Ferro que ele entrega, né? O cara, ele encarna o personagem de um jeito que você olha pra ele e fala, meu, esse cara, tipo, é insubstituível, sabe? Quem vai interpretar o Homem de Ferro se não for o Downey Ele Jr.? tem a Acho cara que do vai... Homem de Ferro. Ele fica Exato. com a cara do Homem de Ferro. É, Ele encarna muito bem o personagem mesmo. exatamente. Mas Aí, ele é um filme divertido, o Homem de Ferro 2. E ele não é tão desconexo do segundo, porque ele ainda retoma aquele personagem que fez a armadura pra ele, né? Então ele traz de Isso. volta o passado, ele faz referências, ele vai incrementando, ele vai desenvolvendo o personagem. Mas e é ainda legal assim, que eu mostra acho vários que... flashbacks com o pai dele e tal, né? Sim. Foi importante ser testado isso. Mas ainda assim, eu acho que, apesar do desenvolvimento, talvez eles devessem ter parado por aí com o Homem de Ferro. É verdade. Assim, eu acho um filme muito importante também por causa da coletividade. Nesse filme aparece a Viúva Negra, assim, tipo, toma, tá aí. Já. É. E tem uma construção do Rhodes também. Então, Sim. ele dá esse ar do que o universo vai virar. Olha, vamos fazer um universo coletivo, um universo compartilhado. Aí ele já mostra lá a Viúva Negra, mostra o trabalho dele com o Rhodes, e isso é legal para a construção do universo. Isso é verdade.
Que aí depois já, praticamente já é o início dos Vingadores aqui no Homem de Ferro 2, né? Porque ele tinha que encontrar o Nick Fury também, não é? No meio do filme e tal. Já é bem assim, tipo, nossa ideia inicial é essa e vambora, já sendo executada. E é uma coisa bem Homem de Ferro também, que também continua tendo Vingadores, que o Nick Fury queria montar a iniciativa Vingadores e o Homem de Ferro lá como o herói do momento, né? Curtindo a vida e falou que não querendo saber, sabe? Eu não sou um herói, eu faço um serviço aí às vezes. E assim, é ele negando isso e a realidade batendo na cara dele nesse filme. É ele vendo a Verdade. responsabilidade dele, né? Como uma Isso. pessoa que tem algum poder. Ele sempre fugindo, mas sempre voltando pra ele a responsabilidade, bem dizer, né? Sim. É no Então, 2 que tem a cena ele- do menininho, né? não, do menininho que aparece no Ultimato? É no Não, 3. não, não. É no O do Homem de que- Ferro 2 que ele tá Ah, todo que fudido, falam- que ele cai, aí tem uma criança que ele fala Ah, que é com uma fã dele. máscara. Oi? Aham. É. É que tem tá uma máscara do Homem de Ferro, não é verdade? Não, e falaram, a Marvel já confirmou que aquele menino é o Peter Parker. Você vai falar isso aí? Não, Falaram não. isso. Sim, cara, falaram que é o Peter Parker, que é o Miranha, aquele menininho. Tá, né? A gente finge que acredita. Esse É, eu- retcon deles aí. Ah, falaram não que o boto primeiro muita Hulk faz cara. parte do universo, a gente acredita, vai. Tem que ser o Peter Parker é o menor dos problemas pra mim. E é legal que assim, o Homem de Ferro sempre ele vai passando os filmes e ele vai ficando cada vez mais tecnológico, as armaduras mais eficientes, mais fortes, eu acho isso muito legal. Ah, sim, não, é uma evolução que ele vai tendo, né, que vai mostrando o progresso dele como super-herói, como uma pessoa que vai desenvolvendo uma super inteligência ali pra otimizar as suas Jarvis, batalhas. né, cara? Jarvis é muito massa, A cara. criação do Tony Stark, né? Tony Stark mesmo, quanto cientista, digamos assim, foi bem assim, forçado. Não foi forçada porque foi construída de forma bem coerente, mas é assim, é um universo que não teria Reed Richards, né? O Senhor Fantástico, não teria Hank Pym naquele momento, sabe? Foi ter bem depois e nem ter assim diretamente. Não teria o Professor Xavier. Os grandes gênios do universo Marvel não teriam lá, sabe? Aí, então vamos colocar esse cara aqui que é o mais próximo disso. E é o que mais a gente tem jeito de construir, porque foram filmes bem antes do filme coletivo, dos Vingadores, no caso. Então, foi isso. Ele virou o gênio e aí eles colocaram todos esses elementos para ajudar a construir ele, que é tecnologia da armadura, toda aquela tecnologia ali, tipo, parece aquela coisa 3D de computadores, sabe, aquela projeção, holograma, tudo aquilo foi para ajudar a construir isso também. Lindo, né, cara? Foi maravilhoso, aqueles efeitos e tal, bem legais. E beleza, depois, no ano seguinte aqui do Homem de Ferro 2, tivemos Thor, o primeiro Thor, de 2011. E, cara, sinceramente, eu acho um dos piores filmes da Marvel. Piores não, os mais fraquinhos, vai. Porque o Thor, assim, em relação a efeitos especiais, figurino e tal, foi bem legal o filme. Apresentando o Asgard, bem bonito. E a gente tem o Loki, né, cara? O Loki meio que rouba a cena. Eu lembro que antes eu não gostava do personagem Loki, cara. Eu falei, puta, esse Loki aí, ai meu Deus. Mas aí depois você vê que, tipo, o ator ele é muito bom, não tem como negar, né? Tom Hiddleston manda muito bem como Loki. E esse Thor primeiro foi pra mostrar que, tipo assim, a Terra não é o, tipo, não é o centro do universo. A gente tem outros planetas, outros seres bem mais poderosos que os humanos. E Thor foi para mostrar isso, esse universo dos deuses. E eu acho que o desenvolvimento do Thor ficou meio vago, né? O Thor ficou meio abobalhado, ficou um drama ali de família que não foi tão convincente. É, Eu acho que foi mais convincente da parte do Loki, daquela questão de que ele era adotado e tal, do que o Thor em si querendo se provar que era digno e tal, né? Eu acho que foi sim, assim. o Thor ele sempre quis se provar nas histórias para antes de ter o Mjolnir. Até mesmo quando ele vira o indigno Thor, ele tenta se provar para tentar recuperar. Só que o problema do filme, eu acho que pegaram o fator, eu quero me provar e transformaram ele num pateta.
Pois é, Então, um assim, bobalhão. Até os Vingadores 1, tipo, não, até o não é Vingadores que ele 2 não ali. possa ser engraçado. Só que, pô, ele é filho de um deus. Se ele for. As atitudes dele não é correspondente nem com a de um ser humano meio bêbado, sabe? É meio. Pra mim, aquilo. Não que não convenceu. Eu gostei do filme, achei divertido. Mas eu não achei que depois que eu li um pouco mais da origem do Thor, um pouco mais das coisas, que ele se aproximava tanto assim com aquele Thor, sabe? Que nem se falou, um Thor muito dramalhão. É, achei muito vago assim no primeiro Thor. O roteirinho assim bem simplão, ele lutando depois com aquelas Com um criaturas e tal, destruidor. mas cara, faltou sabe, um tchan ali, né? Por exemplo, a gente viu o Homem de Ferro tão carismático. Tudo bem que o Thor não precisa ser igual ao Homem de Ferro, só que fica a sombra do cara, né? Não tem como. Ficou Sim. meio que mal desenvolvido. É. Assim, eu gosto do Thor, eu gosto dos filmes do Thor. Como um entretenimento. Mas eu percebo que ele tem diversos defeitos. Primeiro que o Thor é um personagem, o Thor do universo cinematográfico é um personagem muito deslocado do que ele é no quadrinho, da sua proposta original. E aí ele só vai se deslocando mais, diferente de outros personagens que conseguem se aproximar. Tipo o Capitão América e outros personagens. Mas ele se desloca, sabe? E chega um momento que aí o universo cinematográfico fala, não, a gente não quer fazer o Thor dos quadrinhos, e aí eles deixam bem claro em Thor Ragnarok que vai ser um Thor totalmente outro Thor. Da zoeira. Thor zoeiro. Tanto que eles falam abertamente em entrevistas, não, a gente colocou o Chris lá no set e falou, improvisa aí, cria qualquer coisa. Porque. Enfim, mas assim, eu gosto do filme, ele apresenta muito, muito bem o universo dele, naquele comecinho apresentando Asgard, apresentando os guerreiros, o Loki, aquela mitologia ali. Eu acho que quando ele vem pra Terra, eles falham um pouco em casar esses dois reinos diferentes, porque o Thor, nos quadrinhos, quando chega na Terra, vai lá, mortal, o que tu fizestes com meu martelo, não sei o que. E ele chega aqui e fala, oi, tudo bem? E aí, vamos ver uma química aqui legal, uma física, né, no caso. Vamos ver aqui essa física aqui, vamos ver por que meu martelo não tá saindo daquela porra. É experimental o negócio, né? E ele é um guerreiro asgardiano que tipo, já destruiu milhares de planetas e aí vai lutar numa cidadezinha com o maior cuidado, sabe? Não faz Tipo, sentido, nada a né? ver, sabe? Bom, e é isso aí, né? O Thor ficou meio assim e tal. Aí depois tivemos no mesmo ano ali Capitão América, o primeiro Vingador. Esse filme do Capitão América, eu acho um filme assim, poxa, um filme interessante de origem, porque tem todo aquele clichêzão, né? Nossa, o carinha sendo um magricelinho, né? Sofrendo bullying e tal. E depois ele acaba sempre foi muito patriota. Aí tinha um melhor amigo Bucky que ajudava ele e tal. Mas aí surgiu o super soro lá que ele intensificaria as habilidades do ser humano, vamos dizer assim, né? Tudo que estava no, vamos dizer assim, no coração dele, entre aspas, seria transformado fisicamente e tal. Ele acaba virando o Capitão América lá, sendo, né, o super soldado perfeito. E eu achei assim, foi um filme bacana, né? Porque um filme um pouco lento também, por ser de origem, né? Que você acaba desenvolvendo o Capitão América ali de uma forma que você até que sente empatia por ele. E o menino todo ranzinza e tal, você sente uma certa empatia por ele. E depois eles introduzem também o romance com a agente Carter, né? Que ficou. Tipo, ela já sentiu uma certa. Gostava um pouco ali do Steve e tal, e depois que ele ficou mais fortão, gostou um pouco mais, né? O que será? Não Ficou sei, mas bombado, tudo bem. assumiu, né? É. Mas eu acho que é um filme que desde o início se propõe a mostrar o ideal americano, assim, sabe? O que é o Capitão América, aquele cara certinho, mas aquele cara muito justo e tal. Eu acho que o filme se propôs bem. E é um filme, de certa forma, de época, né? Porque mostra ali ó, trechos de guerra também e tal, né? Então, é claro que, nossa, não vamos falar que é um filme de guerra, né? Longe disso.
Só que tem o seu, a sua questão histórica envolvida, e o vilão eu achei interessante, o Caveira Vermelha. Ele foi sendo desenvolvido ali, né, como, nossa, o nazista, e eles já citam a Hydra, né, já também e tal. E é legal que no final das contas o Caveira Vermelha acaba sumindo ali por causa do Tesseract. A gente tem, foi o primeiro filme que mostrou uma joia do infinito, né? Aqui Na o verdade, Tesseract, o cubo, né? É. na verdade, não. Eu acho que esse é um dos recursos que eles utilizaram depois. Porque o cubo cósmico é diferente da joia do infinito, normalmente, originalmente, né? E, e aí eu acho que eles usaram isso por ser o artefato que eles já tinham utilizado para não precisar explicar muita coisa depois. Mas eu acho que naquele filme não era a mesma coisa. Ainda. É, É, pode ser, mas é que fica mais fácil, né, do que introduzir todo É, um não. conceito novo. Você pega um antigo e fala, ó, galera, é aquilo lá. Pra quem nunca leu, pra quem nunca acompanhou, vai falar, ou até mesmo pra quem já leu, falar, ah, beleza, eu acredito, vamos embora. O novo ficou muito bem introduzido, até que quando ela é usada de verdade é para abrir um portal, então você tem toda aquela coisa, a gente já colocou parecido, então tá, é isso aqui. Aí sim. Mas eu gosto do filme, falando agora do filme em geral, eu gosto do filme, eu acho que é uma faísca muito boa para criação do personagem, que é o Capitão América, e como ele se desenvolve nos próximos filmes dele, que pra mim ele, apesar de eu não gostar muito do terceiro, eu acho que ele tem um arco, a trilogia ali, a melhorzinha dos heróis principais, né? Porque ele se desenvolve muito bem, ele lá dentro do seu personagem, sabe? É o Capitão América, que é super patriota, quer salvar a América, e depois ele percebe que o dever dele não é salvar a América, ele quer salvar aquelas pessoas ali que, tipo, não estão vendo do que o mundo está se tornando. Então eu gosto muito do filme. Eu acho ele o melhor da origem dos Vingadores aí. Eu acho ele o melhor, sim. é isso aí. E você, Renan, o que você acha desse filme aí? Ah, eu acho que ele foi bem importante e uma coisa que é difícil comparar, assim, mas a produção dele já mostra outro nível de produção. Porque a Marvel já estava vindo naquele esquema de, olha, essa fórmula dá certo. Então, beleza. Então, eu acho que o Capitão América foi um dos... Não o primeiro, mas foi um dos principais filmes para garantir que a fórmula Marvel deu certo e que eles poderiam introduzir outras coisas, que nem eles já tinham explorado o universo do Homem de Ferro, tinham explorado universos cósmicos. Aí, vamos explorar agora um super soldado que ficou congelado tantos anos e aí volta e tem todo aquele choque de cultura, tal. Vamos introduzir ele aqui. Choque de cultura. Vamos É legal. introduzir ele aqui pra falar de onde ele veio e depois a gente explorar o resto da história dele. Então, assim, eu achei bem interessante isso. E que nem eu falei, o nível de produção da Marvel dá pra ver que mudou totalmente comparado ao primeiro Homem de Ferro. Eu acho que foi um momento que eles viram que podia investir naquilo, que aquilo ia ter um rendimento bom e que ia, deixando ganchos no final, ia render mais filmes. E foi legal que no final da cena pós-crédito do Capitão América 1 já teve uma ligação direta ali com o Vingadores, porque ali o Capitão, ele em tese lá fica congelado por vários anos, aí depois ele acorda simplesmente no presente, né, na época ali dos Vingadores. Então ele sempre acabou servindo, né? Quando não servia a América, servia a Shield e tal, ele sempre foi um cara muito, um soldado mesmo assim, né, de verdade. E foi triste também que ele acabou deixando a Carter lá, né? Ela falou assim pra ele, né? Ficou, vamos dizer assim, me devendo a dança e tal. Ele falou, que não vai dar, né? Fazer a dança. E depois tudo foi encaixado nos Vingadores 4 brilhantemente, né, cara? Eu achei muito foda. Mas beleza, Capitão América 1 é isso. E depois, pra fechar a primeira fase da Marvel, tivemos Os Vingadores de 2012. E, meu Deus do céu, olha, quando eu vi esse filme, que eu tinha visto no cinema, tipo, eu vi com a minha família lá sem pretensão nenhuma, tal, e, cara,
eu fiquei simplesmente chocado, assim, falei, que coisa maravilhosa, cara. Porque até então, a gente não tinha um filme que reunisse tantos heróis assim na tela de uma forma coesa. Eu lembro que em 2007 a gente teve o Homem-Aranha 3, que foi de certa forma um fracasso, vamos dizer assim, né, comparado aos outros. E É, tinha muita coisa, informação, muito herói na tela. Tinha. Nossa, eles colocaram ali muitos vilões e tal. Eu falei, cara, esses Vingadores não tem como dar certo, sabe? Se não conseguiram fazer no Homem-Aranha, não vão conseguir acertar nos Vingadores. E foi um acerto genial, muito pelo diretor Joss Whedon também, porque ele conseguiu equilibrar ação com humor e com drama. E foi uma coisa assim, a Fórmula Marvel, tipo, foi potencializada nesse Vingadores 1. Eu acho que depois do Vingadores 1 eles falaram, cara, é isso que funciona, sabe? Que funciona muito bem. Eu lembro que bateu 1 bilhão e, tipo, foi muito bem de bilheteria, né? Foi um super eu acho sucesso. que é nesse aí que eles falam, beleza, agora a gente pode afirmar e bater o pé que a gente tem um universo integrado. Exatamente. E dos Vingadores 1 foi um grande marco, porque abriu muitas possibilidades e não só em relação aos heróis, a estilos assim da fórmula, e também introduziu o Thanos, né, cara, na cena pós-crédito. Eu falei, opa, então quer dizer que temos a ameaça maior. Então foi um filme super importante. Cara, um dos meus preferidos da Marvel, se não o preferido, eu não sei, mas é maravilhoso, cara, Vingadores 1. Foi no 1 que saiu o Visão? Não, foi no Foi no 2. 2, né? Foi no 2. Sim, pra mim é um filme muito bom. É muito bom de você rever esse filme hoje que o universo já é consagrado e ver como a Marvel construiu esse filme pisando muito leve, sabe? Com um cuidado assim, de se impressionar que em filmes mais recentes ela não tem o mesmo cuidado de introduzir as coisas, sabe? Porque nesse filme, bem dizer que eles fizeram pisando em ovos. Tipo, vamos primeiro colocar esses carinhas aqui pra conhecer essa outra pessoa aqui. Aí tá, conheceu. Vamos colocar agora o vilão pra conhecer essas pessoas. E foi assim que o filme vai acontecendo assim. É sempre alguém conhecendo alguém, e isso bem cuidadoso. Não vou dizer lento, porque o filme não é lento. É cuidadoso, isso bem cuidadoso até o final. Até o final você tem esse cuidado de criar, de ligar, né, as pontas do universo para você criar um filme coeso e bom. Porque que é um problema que teve na Liga da Justiça, que talvez eles foram com muita sede ao pote e não tiveram esse cuidado na hora de ligar os fiozinhos, e aí acabou que virou uma bagunça no final, e o filme acabou não sendo tão bem visto, igual é Vingadores. E sobre o vilão também, eu lembro que na época eu tinha um certo receio. Eu acho que assim, o Loki fez um bom papel. É claro que quando você tem os Vingadores, cara, você precisa ter uma ameaça muito forte para ir contra os Vingadores, porque os caras são muito fortes. E é legal que no começo, eles não chegaram assim, oi, tudo bem, e chegaram de amizade. Eles chegaram no pau, né, velho? Tipo, o Homem de Ferro contra o Thor ali, o Capitão dando uma amenizada. E é muito legal isso. Quando você tem uns pessoas com ego muito fortes assim, geralmente eles não ficam De boa, né? Vai dar de briga em algum boa. momento. Exatamente, eles não ficam de boa de início. Então foi muito bem trabalhado no filme desse jeito. E o Loki, no final das contas, ele acabou jogando o Vingador contra o outro, porque ele não sabia que não tinha chance na porrada. Então ele acabou sendo muito inteligente. No final das contas, eu não gostava do Loki, eu acabei e falei, não, cara, ele é um vilão interessante, esse vilão é Até que tem interessante. aquela Apesar de... icônica cena do Hulk batendo o Loki Pois de é, né, canto a cara, canto. foi Muito Foi boa aquela hilário cena. mesmo, né? Bom, beleza. Então, temos a fase 1 encerrada de uma forma excelente, uma forma sensacional, com Vingadores 1. E temos depois ali a fase 2 iniciando com Homem de Ferro 3. O Homem de Ferro é até então o herói que tinha mais filmes, né? Porque a gente pode dizer que foi o herói que puxou tudo isso, que alavancou todo esse universo Marvel cinematográfico. Porém, Homem de Ferro 3 é um dos filmes mais controversos da Marvel aí. Muitos acreditam que é o pior, outros falam que é, né, bem
razoável. Eu acho que poucas pessoas falam que o filme é bom. Mas por quê, né? Porque quais são os problemas do Homem de Ferro 3? Eu acho que, a começar ali pelo vilão, eu acho que Nossa o vilão senhora. você tinha uma Aquele construção do mandarim, mandarim pelo e amor tal. de Deus. Eu, tipo, você estava Não, construindo ele e depois foi uma total desconstrução do personagem. Essa que é a verdade, né? Era Não, uma farsa o vilão. é aquele meme, tipo, vou construir aqui uma coisa muito legal. Alguém tem uma ideia? Aí, tipo, todo mundo constrói uma ideia legal e aí o cara fala, não, joga tudo no lixo, vamos colocar um homem-bomba aqui. Basicamente foi essa Não, construção. e assim, a representação do mandarim, sei lá, ele parecia um micro-ondas ambulante ficando vermelho. Aí a história foi incoerente, eu achei, com o universo, sabe? Não vou falar que não foi um filme divertido, como um filme de ação, de super-herói, passa, sabe? Aquele de sessão da tarde. Eu Mas gostei. não é aquele filme que se fala assim, putz, então, olha, ele faz parte do universo, eu tenho que assistir. Inclusive, eu acharia que o Homem de Ferro 3 é um que você não precisa assistir do universo da Marvel pra... Se você quer ver uma cronologia, não precisa. Pois é, cara. O problema é que, assim, acho que a Marvel, ao longo dos anos, ela teve, claro, vários erros, só que foram muitos acertos, né? Os Não, sim, acertos com se certeza. sobressaíram demais em relação aos erros. Só que o Homem de Ferro 3, acho que foram mais erros, mais desacertos do que acertos. Por quê? Tipo, teve muitas coisas que não foram aproveitadas no universo Marvel. Essa questão do vilão, por exemplo, totalmente esquecível, o Mandarim. A gente teve a questão do Do que final, no que final ele do tira filme o núcleo. ele tira. Exato, cara. O que ele fez depois? Ele Desnecessário. pôs de novo? Cara, ele pôs de novo e nos filmes posteriores falou assim: quer saber? Tipo, esquece isso, sabe? Finge que não Ele nem aconteceu. explica. Ele só explica É, mesmo no Guerra Infinita, se eu não me engano, que aí ele tá conversando bem no começo, que ele tá conversando com a Pepper, aí ele tira e fala, não, isso aqui é só pra virar armadura, eu posso tirar a qualquer momento, mas eu não me sinto seguro. É pois basicamente é. essa a explicação. Mas Foi- assim, Pode pode falar, terminar. Cezão. Não, pode falar, tranquilo. É porque eu acho que esse filme ele tem uma questão, se não for a mais importante, uma das mais importantes da fase 2, que é a construção das armaduras. Que, tipo, esse é o carro-chefe da fase 2 até a Era de Ultron, né? Que é Sim. ele querer proteger o mundo, porque ele viu que o mundo tá tão desprotegido que nem os caras mais fortes que tem naquele mundo conseguem proteger o mundo. Entende? Isso porque juntou todos, tipo, os mais fortes ali só para proteger Nova York e quase não deu conta. E se fosse o mundo inteiro? E isso muda a cabeça dele, faz ele construir armaduras compulsivamente para distribuir pelo mundo. Isso eu achei interessante também. Essa é a melhor sacada que o filme tem, que esse filme tem, se não for a mais importante ali dessa fase 2 até a Era de Ultron, por causa disso, né? É isso que era Porque pra tocar no fim o essa fase Ultron é um 2. filho do Tony Stark, né? Isso. E assim, era pra esse filme ser o mais importante da fase 2 até Era de Ultron, né? Pra construção da Era de Ultron, porque os filmes eles se relacionam, mas Thor e Capitão América 2 faz o trabalho que era pra ele ter feito bem melhor do que ele, que é mostrar que o mundo tá tão desprotegido que ele precisa de outras coisas pra proteger o mundo. Pois é, eu acho que foi um negócio assim, uma ideia boa, porém, devido a tantos desacertos do filme, acabou que não sendo muito valorizada, assim, muito reconhecida, né? Foi que você colocou exatamente o que eu tava pensando, Cezão, que era assim, mostrou as consequências dos Vingadores 1, né? O Tony Stark todo mal, falou, cara, tipo, meu Deus, como apareceu tanto bicho ali em Nova York, então a gente precisa se proteger e tal. Só que depois o Mandarim lá acabou destruindo um monte de armadura do Homem de Ferro e tal, tipo, tudo que ele tinha construído a defesa dele ali acabou indo pros ares, né? Então acabou não sendo aproveitado ali, tudo que ele construiu no Homem de Ferro 3. E outra coisa também foi aquele negócio do Extremis, foi muito estranho, porque assim, o Extremis no quadrinho era algo parecido com o que a gente viu no Guerra Infinita, que era uma nanotecnologia que saía ali bem dizer, do corpo dele e preenchia o corpo inteiro dele de armadura. E no filme foi diferente, né? Que ele injetava lá tipo um soro na veia pra chamar.
Mas Dava eu meio que achei que poderes. isso, mas eu não achei o problema não, cara. O problema foi que no final, sabe, os carinhas extremes chegaram e sumiram do jeito que apareceram, sumiram. A Pepper, cara. Você lembra o que aconteceu com a Pepper no final? Foi muito estranho, né? Ela meio que Ela que morreu e matou o mandarim voltou, cara. quase. Ela voltou como extremes, foi bizarro, cara. E depois, tipo, esqueceram aquilo, tipo. Foi Foi uma muito gripe, estranho, cara. passou. Ela meio que adquiriu poderes, mas foi esquecido, né? Foi muito estranho, cara, O aquilo lá. Ash foi ignorado. E acho que essa questão da Pepper com o Extreme não fizeram nem questão de fazer ligação nenhuma, porque nunca mais foi citado, né? Não, Pois é, tão zoado que foi esqueceram. realmente esquecido da cronologia, sabe? Não tem citação nenhuma sobre o filme, até mesmo essa a parte de Guerra Infinita que ele explica por que ele ainda usa o reator, mas ele nem toca, tipo, no assunto, sabe? Ele explica porque ele usa, mas não porque ele tirou, sabe? Nem não relembra que ele tirou. Ele só explica porque ele ainda usa. Então, mesmo assim, nenhum outro filme nunca tocou mais no assunto. Pois é. O Homem de Ferro 3 teve suas polêmicas ali, né? Suas Até as polêmicas. armaduras, é um fato curioso, até as armaduras ele deixa de contar depois desse filme, porque ele faz tanta armadura, joga fora, quebra, não sei o que depois ele deixa de contar. Ele não dá mais É, ele não chama mais as armaduras de Mark algum número. Aí ele começa a chamar pelo nome das inteligências artificiais dele, sabe? Sexta-feira, é, O quando ele Jarvis. chama o Valkyria, alguma coisa assim. Mas o Mark números ele já deixa, já, porque, sei lá, ia continuar de qual número? Quantas foram lá pro saco? pois é. E eu acho que o Homem de Ferro 3, apesar de que tipo, foi muito polêmico assim em relação à crítica, né? Dividiu bastante crítica e tal. Só que ele teve uma bilheteria muito boa, passou de 1 bilhão e foi um sucesso comercial. Então, fazer o quê, né? Eles erraram bastante, mas vida que segue. E a gente teve ali no mesmo ano. Oi? O universo estabelecido, né? Exato. Aí tivemos aí no mesmo ano a estreia de Thor, O Mundo Sombrio, e cara, tem muita gente que acha um dos piores da Marvel também. Só que eu acho que ele tem uma coisinha interessante, porque a ideia foi boa, mas é aquela mesma história do primeiro, eu acho. A ideia foi boa, mas não tão bem executada. Eles contrataram um dos diretores do Game of Thrones para dirigir o Thor Mundo Sombrio, e eles quiseram fazer um negócio mais épico, assim, fazer quase que bem dizer, um Senhor dos Anéis da Marvel, né? Colocaram várias cenas de batalha e tal. Eu acho até aí, tipo, os efeitos, batalhas bem legais. Mas, de novo, parece que eles não encontraram o tom certo do Thor, né? Ele ficou um negócio bobão. O Thor já foi bem bobão no Vingadores 1, né? E aqui praticamente só continuou. Aí a gente teve a presença da segunda Joia do Infinito, que é o Éter. E a gente teve também a Natalie Portman e tal. Mas, cara, eu gosto desse filme, mas sinceramente eu acho que também é um dos mais fracos da Marvel, porque tirando o Éter, ele não acrescentou muita coisa. Eu acho que É, o Thor 2, ele, assim, o que você falou, Pedro, a questão do Thor meio bobão, é porque o Malekith, foi o vilão, ele é um vilão importante no Thor, mas eu não acho que que ele é muito marcante, assim. Ele é um dos Elfos Negros, né? O líder dos Elfos Negros. E ele se destaca realmente muito mais na parte estratégica do que da parte de batalha em si. Tanto que outros arcos de história mostram Malekith não invadindo o reino diretamente, mas organizando os demais povos para invadir um reino. Então, acho que teve esse contraste. Você pega um vilão que é meio um generalzão, um personagem muito sério, e coloca um Thor bobão pra enfrentar ele, sabe? Aí meio que eu acho que é aquele mesmo problema, o Thor fica deslocado no meio do ambiente muito sério. é. Eu gosto do filme também, eu gosto muito do Thor, sabe? Acho que dos Vingadores o Thor é um dos meus favoritos, mas e aí eu vou puxar sempre a sardinha pro lado dele. Mas
E eu acho que eles também perderam a oportunidade de fazer um filme melhor por conta de medo. Eu acho que eles ainda estavam com medo de expandir horizontes e tipo, mandar o Thor viajar pelos outros reinos da, os outros reinos da mitologia, né? E aí eles também tentam ficar amarrados ao Tom Hiddleston porque ele fez sucesso e eles tentam usar ele de novo no filme, o que é bom, mas eu acho que ficou como uma muleta para o filme andar e não assim usar ele porque ele tinha alguma importância no roteiro. E aí ele também foca muito na Terra e naquele núcleozinho ali do Thor na Terra, que é a Natalie Portman, né, o professor lá e os outros menininhos. Que esses são até excluídos no outro filme do Thor, em todos os outros filmes, porque tava ruim, sabe? O Thor não tinha praticamente uma coisa, uma ligação forte ali com eles, coisa de interpretação mesmo, ele não interpretava tão bem com aquele pessoal e mesmo assim queria proteger eles, sabe? É uma coisa que não casava muito bem e assim, eles perderam a Cara, oportunidade de jogar o Thor entre os reinos e deixaram ele ali na Terra fazendo sabe-se lá o quê. é verdade, né? Tem uma mitologia assim bem interessante que não foi muito bem explorada no cinema. Vamos ver se. Agora vai ser difícil, né, cara? Porque o Thor tá em outra agora, mas. Não vai. Pois é, foi um Agora não desperdício de dá mais. potencial. É, foi um Até em desperdício Thor mesmo de potencial. é que não, é que até em Thor Ragnarok eles tentam explorar os reinos, mas parece que eles ficam com medo e acabam jogando ele pro espaço, que já estava estabelecido por causa de Guardiões da Galáxia. Então, eles sempre têm um pé atrás de fazer alguma coisa nova. Exatamente isso mesmo. E acabou ficando por isso, né? O Thor 2 foi essa última cartada, assim, acabou não vingando tanto, que nem os amigos dele também, né, cara? Tipo, podia ter sido melhor explorado, mas acabaram aparecendo um pouco e depois nem foram usados mais, infelizmente. Mas foi tomada de decisão, né? Tomada de decisão e depois eles conduziram o Thor para outro caminho, acabou dando muito certo e vai ser esse caminho que o Thor vai seguir, que é o caminho que o Chris Hemsworth entregou muito bem, que é o caminho da zoeira. Então, vai ser isso, né? Um Thor da zoeira agora. Depois de Thor, tivemos Capitão América 2, Soldado Invernal, de 2014. Cara, esse é considerado, acho que um dos melhores filmes da Marvel. É interessante acrescentar que ele não tem muita piada. Acho que é um dos filmes que menos tem piada no universo Marvel cinematográfico. E é a estreia dos irmãos Russo, os diretores aqui desse filme, que dirigiram também o Vingadores Guerra Infinita e o Vingadores Ultimato. E cara, o que tem de tão especial nesse filme? Eu acho que esse filme tem uma pegada um pouco diferente, apesar de que tipo assim, heróis viraram um gênero, né? Praticamente um filme de herói, só que a Marvel começou a fazer esses filmes de herói, na verdade, assim, é um filme, por exemplo, de espionagem que tem herói. Eles começaram a dar uma diversificada. Então, o Capitão América 2 é bem isso, é um filme super sério, um filme que mostra ali a corrupção a Hydra, na verdade, infiltrada na SHIELD, todo aquele problema político e tal. E uma coisa que me impressionou bastante foi a ação do filme, cara. Nossa, as cenas de luta são muito foda. Meu Deus do céu. Aí já a gente tem a volta do Bucky como Soldado Invernal. E quando os caras saem na mão, eu acho muito louco, velho. Eu acho que os irmãos russos têm uma sensibilidade pra ação sensacional. E eles entregaram muito bem nesse Capitão América. É, sim, é um dos meus preferidos, se eu não for dizer o meu preferido de herói solo, porque ele pega aquela coisa de herói e mistura com outros gêneros que tinham dado certo no passado, na década passada, que é tipo Missão Impossível, 007, essas coisas, e dá uma mistura muito boa. E com o roteiro que eles fizeram, que é um roteiro maravilhoso, sabe? Eu acho que é o melhor roteiro da Marvel enquanto roteiro.
que é aquela coisa da traição, aquela coisa infiltrada, aquela coisa de, tipo, não é totalmente mal, sabe? Não é um plano, tipo, de maldade suprema. É só uma coisa para controlar ali o mundo e uma determinada parcela. E eu acho que ele é um filme também que traz uma reflexão muito boa para quem assiste. É um filme que não tem só aquele conteúdo igual todos os outros anteriores tinham, que era aquele conteúdo de fantasia. Eu acho que é um filme mais pé no chão, mais real que a Marvel traz, É. que é aquela coisa, vocês estão trocando a liberdade por segurança e às vezes sua segurança está comprometida, entendeu? E tem muita questão, tipo assim, quem é confiável, quem não é, porque a gente vê traidores na Hydra, né? Tem aquela cena icônica do elevador, cara, que todo mundo quer pegar o Isso. capitão, ele dá um pau em todo mundo. Eu acho que ele abriu portas, assim, pra tons diferentes. Ele talvez seja o filme aqui nessa segunda fase menos, com menos Fórmula Marvel, né? Que é daquela É. zoeira, aquela coisa assim, porém. Ele foi um filme tão marcante que, cara, não é à toa, né? Foi tão marcante que os irmãos Russo depois pegaram pra dirigir o filme mais importante da Marvel, que foram os Vingadores 3 e 4, e mandaram super bem. Eles enxergaram muito potencial nos diretores e eles entregaram, além do Capitão América, futuramente trabalhos fantásticos dentro da Marvel. E aí, Renan, o sem que você contar achou? que o próprio Chris Evans ele faz uma transição muito boa do personagem. Porque esse É. filme é a transição dele perceber que ele não é o soldadinho da América, o soldadinho da Shield, sabe que ele tem que acordar que ele é um herói, ele tem que proteger as pessoas sem estar ligado a uma instituição, sei lá, sem ser um prestador de serviço para alguma instituição, entendeu? Aí ele começa a agir como herói e também o Falcão, eu ia falar Gavião, o Falcão ele atua muito bem também nesse filme. Desde a primeira aparição dele até a cena dele na batalha final é muito boa também. Legal, né? E é legal também falar que tem um detalhe que quando o Steve estava ali na guerra, era o bem contra os Estados Unidos contra os nazistas, era uma dicotomia muito presente, muito clara. Só que aqui não, aqui nesse filme reflete tipo assim o mundo atual, o mundo a gente pode até traçar uma certa semelhança com The Witcher, sabe? Questão cinza, tipo, nossa, todo mundo tem seu lado bom, seu lado mal e tal. E no Capitão América 2 foi bem isso, né, cara? Tipo, como é que eu vou saber, né, se esse cara é confiável ou não é, se esse cara né, eu posso contar com ele ou não. E essa questão teve muito presente, eu achei muito legal. Sim, tem toda aquela frase do Nick Fury, né? Não confie em ninguém. Né? Ele chega pra ele e fala basicamente, olha, eu não sei o que tá acontecendo. Todo mundo agora não sei se é Shield, se é Hydra. Vai lá e resolve isso pra mim, por favor, que eu vou morrer aqui por enquanto. De leve, né? E você, Renan, o que você achou do filme? Eu tô com o César, que eu acho que é um dos melhores filmes da Marvel. E por esse tom sério que ele aborda mais, eu sei que existem diferentes tipos de públicos e que algumas pessoas vão se sentir mais atraídas pelo mais comedião, mas particularmente eu gosto, mesmo no universo de super-heróis, de tons mais sérios de história. E quando eu assisti o Capitão América Soldado Invernal, foi um negócio fantástico, assim, de ver a história, a amizade do Buck com o Steve Rogers, o jeito que ele faz para resgatar aquele amigo dele, porque ele poderia muito bem ter ido lá e matado o Buck e acabado com o problema. Só que não, ele impede a caçada, ajuda e tenta trazer aquele Buck antigo de volta, sabe? E é isso que vocês falaram, é a inserção de novos temas dentro do universo do super-herói e mostrar que tem abertura para isso. Que o Capitão América não precisa se limitar ao soldadinho, que o Tony Stark não precisa se limitar ao cara que sai voando e vai na balada, sabe? É falar, olha o que a gente pode fazer com o universo que a gente construiu. Sim, e você tocou num ponto também, Renan, bem legal, que é essa questão dele ir atrás do Bucky, porque eu vi muita gente reclamando, tipo, ai, nossa, que coisa mais
lenga-lenga, ele atrás do amigo. Cara, mas se for parar pra pensar, o Capitão, quem que ele tinha no passado? Era só o Bucky, sabe? Depois ele conheceu a Peg, tudo bem, né? Teve aquele romance com ela e tal, Mas mas, na cara, vida dele, era a basicamente, única. o único amigo dele foi o Buck. Exatamente. E o Bucky foi super importante pro Capitão, cara. Desde ele ser jovem, que o Bucky sempre protegia ele e tal. Ele viu uma figura assim de De uma irmão, certa. né? De irmão, cara. Proteção e muita coisa assim, muita consideração. E o pessoal, muita gente fala, porque uma lenga-lenga. Não, mas era a única pessoa que ele tinha. Então, poxa, eles são muito próximos, sabe? Então, não tem problema nenhum isso, cara, a meu ver. Essa motivação dele no filme. Sim, não, e tem uma simbologia muito legal disso, que também reflete no próximo filme, que é, assim, ele é um soldado de outro tempo, que veio do passado, tipo, acordou em outro tempo e tal, e o Buck também é. E qual é a diferença dos dois, sabe? O Buck tá lutando do outro lado. Uma é da União Soviética e outra dos Estados Unidos. Mas assim, e quem diz qual é o bom e qual é o mal? Não, exatamente. Quer dizer, não é, Porque assim, nem é você todo pensa, mundo que é pensar ruim. dentro da cabeça do capitão. Desculpa, Renan. Não, Se não. você pensar dentro da cabeça do capitão, é aquela coisa, ele parou e viu o Buck do outro lado. Quem garante que não poderia ser ele, sabe? Papéis invertidos. Entende? O Capitão América com a Hydra e o Buck com a Shield. É aí que traz aquilo que vocês falaram, acho, né? Que é que os dois acordaram num tempo em que se questiona quem que é o vilão da história. Isso. Porque é claro que o Buck, ele não tá fazendo aquilo, depois é mostrado, né? Que ele não tá fazendo aquilo por vontade própria, que ele tá sendo controlado. Mas pro capitão também ele não tem muita informação. Basicamente o Nick Fury acorda e ele falou, olha, acordou, vamos lutar. É pra isso que fizeram você, isso. vai lá. Tanto que no começo desse filme mesmo, do Capitão América 2, mostra que agora que ele tá aprendendo como que é o mundo, sabe? Que mostra aquele caderninho dele, tudo anotadinho. As bandas que ele tem que ouvir. Até Vingadores ele nem sabia como é que era o mundo. Pois é, cara, isso é muito legal mesmo. Capitão América foi, com certeza, um grande filme. E no mesmo ano tivemos um filme maravilhoso também. Cara, na minha opinião, um dos melhores filmes da Marvel, eu gosto muito, cara, que é o Guardiões da Galáxia, o primeiro. Eu acho sensacional. E foi legal porque, assim, antes da estreia do Guardiões 1, a Marvel já confirmou o 2. Tipo assim, já foi praticamente uma ação de marketing, assim. Tipo, o 2 galera, o 2 já tá sendo encomendado já. O povo, nossa, né, cara? Tipo, que isso, né? Os caras estão tão confiantes assim, né? E, cara, foi brilhante, né? Porque eles pegaram heróis que praticamente ninguém conhecia, Guardiões da Galáxia, cara, e fizeram de um jeito, tipo assim, uma equipe disfuncional que depois foi super funcional. E foi um filme muito marcante porque, além de muita zoeira, de personagens totalmente aleatórios que deram certo como equipe, e foi um filme com uma trilha sonora muito marcante, que foi só ali anos 70, anos 80, e a gente pode colocar na conta do James Gunn, porque o cara é foda, né? O cara fez um negócio, pra mim é uma obra-prima, assim, cara, o Guardiões da Galáxia. Eu acho que muito você legal. Coloca uma árvore e um guaxinim com uma metralhadora, não tem como o filme dar muito errado, sabe? Eu acho muito cara, mas foda, é estranho, cara. É um dos né? dois personagens favoritos do Guardião, que é o Groot e o Rocket Raccoon. Porque é que nem você falou, é uma equipe disfuncional composta por pessoas e elementos e elementais de diferentes partes do espaço que em algum momento encontram uma motivação em comum. Então, exatamente. Só que, ô Renan, você falou que não tem como dar errado, cara. Eu te pergunto, tipo assim, como que vai dar certo? Você colocou uma árvore e um guaxinim, tá ligado? É o que eu... Essa é a questão. É porque, assim, pensa no contexto. Eles falharam miseravelmente em Homem de Ferro 3. Acertaram em Capitão América 2 e estavam querendo fazer uma coisa muito legal com a Era de Ultron no próximo ano, né? Eu acho que já estava sendo trabalhado, enquanto o Guardiões da Galáxia estava para fazer. Mas agora você pensa lá o cara chegando no chefão da Marvel falando: trouxe aqui meu projeto de filme. Envolve uma árvore, e um guaxinim. Não, os caras já eram estabelecidos no quadrinho, mas você pega assim, esses caras aqui,
esses caras esquisitos aqui. Guardiões da Galáxia. Tá, mas Guardiões da Galáxia tem várias formações, vários heróis. Não, eu quero escolher esses aqui. E ele fala lá os elementos que ele escolheu. Aí, tipo, o chefão olha pra ele e pensa assim, não vai dar muito certo. Não, vai dar certo. Eu vou misturar aqui muita cor, viagem espacial e música dos anos 80. Foi muito ousadia, Tipo, cara. aquela receita que você taca coisas aleatórias na tigela e, tipo, joga no micro-ondas pra ver se vai dar certo, sabe? Tipo, foi muito aleatório. É um filme Stranger muito... Things, assim, né, cara? Tipo, foi um algoritmo, entre aspas, né, que ele usou que deu muito certo, cara. Foi muito louco. Eu acho que Porque, essa é a assim, graça do filme, né? Porque assim, se você. A trilha sonora é ótima, as músicas são ótimas, mas se você pensar nessa trilha sonora aplicada a um filme de herói, seja ele qual for, seja ele um filme mais comédia, como esse é, um filme mais sério, seja ele qual for, não dá certo. Mas aí eles construíram os personagens pra isso dar certo, sabe? Construíram o Star-Lord de forma ótima, porque Star-Lord nos Sim. quadrinhos eu acho um bosta, sabe? Mas, É E só aí eles construíram de recentemente que eu acho forma que eles ótima. trabalharam melhor, né? A origem dele e tal, mas... sim, essa coisa dele ter a fita e tocar sempre a fita de novo e ele ser muito ligado à mãe dele e tal. Tipo, tudo isso deixa o personagem muito bom. E os outros também, cada um tem sua história que vai sendo contada lá. E assim, é uma receita aleatória que deu muito certo. Tanto que foi um sucesso maior do que o concorrente dele que estava sendo Homem de Aço, né? Se não me engano, 2014. Acho que sim. É, foi Homem de Aço. Não. Foi totalmente inesperado, assim, cara, não, a Marvel tinha uma noção, assim, por ter confirmado já o segundo, mas foi muito impressionante, Não, cara. É, só que é legal também falar que o James Gunn eu vi não sei aonde, eu acho que é bem verdade mesmo, que ele escolhe as músicas primeiro, que eu acho que no caso do primeiro ou segundo Guardiões, ele escolhe as músicas e depois, cara, em cima das músicas ele faz o roteiro, sabe? Falei, olha que jeito diferente de construir a história. sim. E como a trilha sonora faz uma diferença aqui, né? Cara, a trilha sonora é parte fundamental desses filmes do Guardiões, principalmente do primeiro. E é por isso que, assim, a gente teve um rolo envolvendo James Gunn, que ele foi demitido pela Marvel, agora foi recontratado. Eu acho, a Marvel viu que não tem como, tipo, é super difícil fazer um Guardiões dar certo se não tiver o James Gunn, cara. Porque o James Gunn é a alma daquele negócio, né? É ele sabe... que manja escrever aquilo, não é outro. Não Exato, adianta. cara. Tem o timing pra comédia, pra piada e pra fazer, tipo, interligar os filmes através da música. Acho que tem que. É muito dele isso, então precisa ser ele continuar, porque senão não vai dar certo, cara. Não, sim, E é isso aí. sim, e... Não, desculpa, pode cortar. Buguei Não, aqui. pode falar pra finalizar o Guardiões 1, depois a gente passa pros Vingadores. E é um ponto importante isso que você falou de James Gunn, porque é uma coisa que ele deixou registrada e qualquer outro roteirista que assumir a partir dele vai ficar perceptível essa mudança, porque que nem você falou, o jeito de compor o roteiro vai ser diferente, então possivelmente vão ter características alteradas da história, né? Então eu acho que o que tende a acontecer é ele ficar na Marvel, no roteiro dos Guardiões, até finalizar essa fase. Por exemplo, agora a partir desse último filme dos Vingadores, eu acho que seria um ponto que quer mudar de diretor. Então, beleza, agora você muda, né? Porque você fechou um arco ali e vai começar um novo. É, pois que é, não e vai olha lá acontecer, também, mas- né? Mas. Exatamente. E depois do Guardiões 1 de 2014, tivemos em 2015 Vingadores Era de Ultron. Esse aqui é um filme, assim, de bilheteria foi um sucesso, né? Até que controverso do ponto de vista de roteiro, porque acho que foi um filme que... Ah, esqueci de comentar também que no Guardiões teve a joia, né? Teve mais uma joia apresentada. E aí no Vingadores aqui Era de Ultron, nós tivemos muita coisa sendo mostrada em tela. Cara, eu sinceramente, eu não acho tão ruim quanto o pessoal fala, porque eles acabaram levantando muitas questões que não foram respondidas, porém, a gente sabe que no Ultimato tudo fez sentido, vamos dizer assim, né? Eles amarraram diversas pontas, inclusive várias pontas da Era de Ultron. E o que acontece? A Era de Ultron teve um problema de produção que acabou, de certa forma,
atrapalhando o filme, que foi: eu quero que os acionistas interfiram no filme pra deixar do jeito que eles querem e não deixar o diretor fazer o próprio filme deles. É que é onde Foi o a último. maioria dos problemas acontecem, né? Exatamente. No filme da Marvel, geralmente, eles dão uma certa liberdade. É claro que tem coisas que precisam ser incluídas nos filmes da Marvel, tipo, referenciazinhas a outros filmes e tal, mas no geral eles deixam o diretor fazer o filme dele. Tá ali sendo, claro, observado pra não extrapolar nem nada, mas eles conseguem fazer. Mas o Joss Whedon reclamou muito, foi o último filme da Marvel que ele dirigiu, né, além do Vingadores 1 e Vingadores 2, que ele teve que colocar muita coisa que acabou atrapalhando o filme, deixou mais cheio, assim, né? No mau sentido. Porém, eu acho que tem, cara, muito mérito esse filme, porque ele aborda questões do Ultron, né? Que nem o Renan tinha falado anteriormente, que é a criação do Tony Stark, a inteligência artificial que acabou tomando uma forma física e acabou se rebelando contra o mundo. E várias questões que foram levantadas agora foram respondidas depois. Por exemplo, Homem de Ferro queria construir, sei lá, uma armadura gigante no mundo, sabe? Fazer coisa assim, proteger muito mais do que estava sendo protegido. Então o Ultron foi criado como uma inteligência artificial justamente para isso, só que acabou dando errado porque tinha a outra joia, né? A outra joia acabou, que é o do cetro do Loki, né? Acabou dando vida ali pro Ultron, depois veio o Visão e tal. Que, diga-se de passagem, é um dos melhores personagens, assim, eu acho, dos Vingadores. Na verdade ele não usa propriamente a joia, né? Ele usa o cetro do Loki, que é uma coisa que tinha o poder de dar uma inteligência superior ao ser. Até isso é bem claro no primeiro Vingadores, quando o Loki coloca o seu poderzinho lá no para controlar os caras e ele fala: agora sua mente tá liberta, entendeu? E assim ele controla as pessoas. O Tony Stark e o Bruce Banner achavam que estavam usando isso, mas eles não sabiam que lá dentro tinha uma joia, entendeu? E essa joia tem a consciência própria, que o Visão também comenta nesse mesmo filme, e que dá todos esses problemas. Mas eu acho esse filme ótimo. Eu gosto desse filme. Eu não entendo a crítica desse filme, sabe? Eu gosto também. Na verdade, eu entendo que esse filme não tomou as proporções que ele deveria tomar, porque o Ultron é um problema, é um pé no saco muito grande do universo Marvel inteiro, sabe? Então eu acho que, como ele é esse vilão tão grande, e assim, é um vilão mesmo comparado ao Thanos, comparado ao Loki e outras coisas, porque é um vilão que é muito recorrente. Às vezes a Marvel usa de muleta. Não, ele ficou na internet e já apareceu de novo. Não, ele veio de outra dimensão e apareceu de novo. A Marvel sempre recicla ele porque ele é muito bom. E ele é um dos poucos vilões que sempre chega e dá pau em todos os Vingadores. Então eu acho que, por não tomar tanta proporção, aí o filme leva a crítica. Mas eu gosto muito do filme, sabe? E das discussões que ele toma, eu gosto. Desculpa, mas a proporção, as discussões que ele toma do Ultron é muito grande, sabe? Porque ele sempre tá falando de liberdade, ele sempre tá falando: eu fui criado para salvar esse mundo, eu vou salvar esse mundo, eu vou matar todo mundo. Que é uma coisa assim, que isso é inteligência artificial. Porque se você cria uma inteligência artificial baseada no pensamento humano, e ele vai pensar como um humano, ele é uma nova espécie, ele vai procurar sobreviver e eliminar seu maior concorrente, que é o seu criador. Se ele sabe como se criar, que o Ultron sabe, e ele sabe que ele é mais forte que sua espécie concorrente, que é o ser humano, ele vai destruir o ser humano. Então ele deixa isso muito claro, sabe? Tanto que ele recruta os irmãos lá, os Maximov, e falam pra eles: olha, eu tenho esse plano de destruir os Vingadores. Na verdade ele queria destruir todo mundo, mas eu deixo vocês ficarem comigo, porque vocês não são exatamente humanos, eles eram mutantes. Isso não é abordado em nenhum momento no universo, mas todo mundo sabe que eles são mutantes. Então eu gosto muito do vilão, sabe? Até, sim, ele não tomou as proporções que ele deveria tomar, mas eu gosto muito dele.
Uma das fortes críticas que teve em relação ao vilão foi que ele era muito, brincalhão da zoeira. Mas, cara, se for parar pra pensar do contexto que eles criaram, como ele é praticamente um filho do Tony Stark, ele tinha que ser desse jeito zoeirão. E ele é como se fosse uma criança, né? Porque tinha sido acabado de ser criado, então E é ele era justificável. muito convencido, porque ele sabia de tudo, bem dizer assim, ele sabia de tudo, porque ele tinha acesso a toda a internet, todo o, todo o conteúdo ali da internet ele tinha dentro dele. Então ele é muito convencido, sabe? Não é só por ser filho do Tony Stark, ele tinha plena consciência que ele era o ápice da evolução. Tanto que ele fala isso quando ele vai construir o outro corpo dele. Ele fala: eu só não sou tão bom porque eu sou uma casca fria. Então eu vou criar um corpo pra mim. É, e teve várias coisas desse filme, por exemplo, a inserção dos gêmeos, né? A Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. Mercúrio acabou não durando muito, não, mas Feiticeira Não ficou muito Escarlate. bom também, não. Ficou bem esquisitinho aquele Mercúrio. Na época eu tava comparando ele com o do X-Men, né, cara? O do X-Men lá, Sweet Dreams, não tem como ser melhor que aquilo. Não, ele ficou meio ruinzinho mesmo. Até, tipo, atuando, até, sei lá, agindo como personagem, eu achei que, tipo, não tomou o seu lugar. Já em comparação à Feiticeira Escarlate no próprio filme, ela teve sua evolução, porque eles começaram bem dizer ele ao lado da Shield, né? Como vilões e tal, mas depois eles foram trocando de lado, até que a Feiticeira Escarlate no final das contas já passa pros Vingadores ali no final do filme, né? Então, e cara, a Feiticeira Escarlate é um puta personagem legal, né, cara? Eu gosto muito dela. Porque Ela é no muito. quadrinho, ela é tão forte no quadrinho que ela chega até a distorcer a realidade e tal. Ela é um absurdo, cara. Eu acho que eles podem até fazer uma fase, sei lá, fase 4 não, mas talvez uma fase 5 em cima da loucura dela, sabe? Pode. Cara, é um personagem com muito potencial. Tanto de força quanto de história. É um personagem muito legal mesmo. E em todos os filmes que ela aparece, mostra muito também dessa coisa do poder dela. Dela não ter total controle. Em todos os filmes, alguma coisa acontece que leva ela a um ponto de, sei lá, de raiva, de tristeza, de fúria, seja lá qual for o sentimento, que o poder ultrapassa a razão dela e ela não controla, acaba machucando alguém. Então, isso sempre é colocado nos filmes, em todos os filmes que ela aparece. É tipo a Fênix desse universo cinematográfico da Marvel. Sim. Mas ela também é no universo geral. Tanto que ela nunca se encaixa com os X-Men, que seria o nicho dela. Ela sempre vai se encaixar com os Vingadores, até nos quadrinhos. As melhores fases dela é quando ela tá com os Vingadores. E a gente teve o Capitão nesse filme aí, opa, levanta o martelo, deu aquela mexidinha. Não, Aí a uma- gente- Aí tem o Visão depois né? também. O Visão, cara, é verdade, ele pega o martelo. Aí depois a gente teve a cena daquele, como é que chama lá? O Garra Sônica, né? Do Pantera, que eles deram meio que um gancho ali pra Wakanda. Tipo assim, Sim, teve várias é. coisinhas. A cena do Thor, que ele entendeu que as Joias do Infinito, o que são as Joias do Infinito e tal. Muito E aleatório, aquelas visões. Então, exato. Aí teve aquelas visões do futuro, do Tony Stark vendo tudo destruído, o Capitão enxergando a Peggy, Agente Carter, e depois o Thor vendo também o povo dele sendo dizimado, que era praticamente o futuro ali, né? Bem dizer. Era o gancho pro filme que saiu esse ano, né? Então, 4 anos exatamente. depois. Então, A gente ficou meio what the fuck que tá acontecendo, mas depois tudo foi ficou, se no encaixando. filme ficou muito aleatório, muito desnecessário, e aí, tipo, hoje a gente já entende. Mas Exatamente. talvez isso tenha desconexado o filme, sabe? Porque o filme tava muito conexo ali, e aí ele tem todas essas visões e tal. Mas tem uma coisa boa quando chega essas visões, que é o Hulk batendo muito no Tony Stark, que isso é ótimo. Esse é um dos pontos altos do filme. Hulkbuster, né, cara? Tem Hulkbuster, foi muito foda aquela cena Hulkbuster também. Nossa, muito louco aquela luta lá. E é isso aí, né, Renan? O que você achou do panorama geral aí? Vingadores. O Vingadores Era de Ultron não é o meu filme favorito
da saga. Até porque eu acho que eles exploraram um pouco mal o Ultron. Daria pra colocar ele um pouco mais em tempo de tela e abordar talvez de uma outra forma a luta dele, sabe? Então assim, eu achei que... Detalhe, desculpa te interromper, Não, mas sem do problema. Ultron, eles falaram que iam fazer o Ultron gigante, né? Vocês viram isso aí? Aí falaram, o orçamento acabou não dando muito certo, não fizemos. Ah, nem No vi. final ali, Não, no mas ato 3 ali, é ia que ser foda, cara. Ia ser legal. que nem o César falou, é um bom filme, eu curto também o filme, só que dos Vingadores não é meu favorito, sabe? O melhor, Acho que é a o melhor que inferior, tem né? além dos links, eu acho que foi a edição do Visão ao filme, que é um personagem que ele se desenvolve muito bem na história ali e que acaba tendo uma importância muito grande dali pra frente também. E a feiticeira também, né? Não, sim, é feiticeira, claro. É isso aí. E depois, no mesmo ano, para finalizar a fase 2 da Marvel, tivemos Homem-Formiga. Cara, Homem-Formiga foi um filme muito despretensioso, né? Foi um negócio assim, quase que uma sessão da tarde de luxo. Aquele filme bem de boinha, o cara já teve um tom diferente, assim, de assalto, que o cara é ladrão, não sei o que. Pra mim, o Homem-Formiga foi aquele filme que, vamos fazer. Se não der certo, a gente fala que não tá nem no universo. Sabe? O bom do filme, que eu fiquei bem feliz, é que deu certo. Eu lembro do trailer do filme, aquela cena do trenzinho, que tá ele e o Jaqueta Amarela brigando, parecendo que vem um trem. Aí quando afasta a câmera numa maquete. Acho Muito muito bom, né? foda. A perspectiva do Vocês- filme é um diferencial. Tem É. várias pessoas que falam que é dos mais fracos da Marvel, eu acho até compreensível, porque esse primeiro é mais pra introduzir o cara, não tem muita coisa, muito gancho nem nada, por exemplo, que nem o segundo, que já teve questões de viagem no tempo, mas foi bem no final ali também, né? Mas eu É. gosto muito, cara, porque eu acho que assim, sabe, foi um filme, poxa, a gente acabou de sair de Vingadores, sabe? O que a gente vai fazer agora? Algo maior que Vingadores 2, que foi relativamente grande. Então não, eles fizeram um negócio, uma aventura de bairro, né? Então, É. eu achei uma coisa muito legal, assim, da parte deles. E outra, É. você vê o que carrega o filme, o que carregou o filme inicialmente, acredito que tenha sido muito o selo Marvel, porque falou, um filme dos estúdios Marvel, Homem-Formiga, experimenta colocar só o Homem-Formiga na tela sem o selinho Marvel. É assim, eu acho Pois que... é, ia ser zoado, porque ia você ser fala zoado. Homem-Formiga, fala que paia, né? Fala, nossa, Mas que não. bosta. Você fala da Marvel, aquela que faz Vingadores. Você fala, então, então tá. Porque, sendo sincero, quantas pessoas fora de quem lê quadrinhos ou que conhece minimamente esse universo conhece o Homem-Formiga? Então, assim, ali era um primeiro contato pra muita gente. Então, eu acho que foi uma decisão acertada eles fazerem aquele filme na proporção que ele foi, no orçamento dele, que deu pra ver que não foi um filme de um orçamento gigantesco, que nem são os dos mais famosos, mas foi um filme que trouxe o que você queria ver ali. É um cara que ganha uma roupa e poderes especiais, de diminuir o tamanho, e vai ser uma aventura que você vai levar seu filho e vai se divertir assistindo. Pronto. Fórmula Marvel. Exato. Com orçamento reduzido. Recesão. Eu gosto bastante do filme. Na verdade, eu gosto muito do Homem-Formiga, do Hank Pym, no caso, que não é o que aparece lá como herói. Aparece, claro que aparece personagem, mas assim, o filme ele tem o problema de introduzir um herói tão importante muito tarde, entendeu? Porque tá que quase ninguém conhecia ele, chega até a ser piada para algumas pessoas quando ele foi anunciado, sabe? O nome é muito engraçado, mas assim, ele é muito importante pro universo, porque o filme ele introduz o herói, ele introduz um passado com as histórias lá do Hank Pym, com a Shield e tal. Ele introduz tecnologia, ele introduz perspectiva, que é uma perspectiva que nunca tinha sido vista em nenhum outro filme de herói, que é ver o mundo de uma maneira diferente, lutar de uma maneira diferente, que é o microverso lá, né? Então,
introduzir isso tão tarde no universo que foi um problema pra eles. E aí eles tiveram que fazer um filme mais centrado ali pra não bagunçar muita coisa. Tu- Tanto que ele faz assim, o Hank Pym trabalhou com isso, mas é tão no passado e tá tão bem escondido que tipo, não faz diferença. Nenhum outro filme da Marvel pra trás não fez diferença se esse cara tava aí ou não. Ninguém usou Agora essa faz. tecnologia até agora, né? É, tipo, aí agora faz. Tanto que ele vai na base dos Vingadores e aí o cara fica impressionado com os poderes dele, convida ele pra Foi participar de legal uma essa missão depois. referência. Foi massa. Sim, porque ele é um super-herói muito importante, sabe? E o Hank Pym é um super-herói muito importante enquanto Hank Pym, enquanto cientista Hank Pym, que também eles até deixaram de lado para não bagunçar as coisas, porque Hank Pym é um dos fundadores dos Vingadores, né? Então, Dos e ele é o quadrinhos, né? gênio, ele é o gênio por trás dos Vingadores. Então, já que eles fizeram de Tony Stark o gênio por trás dos Vingadores e o grande fundador, não teria por quem seria o Hank Pym no universo agora. Então, eles deixaram ali só como para mentorear o próximo Homem-Formiga. E eu gosto bastante. O vilão eu acho legal. Apesar de eu não gostar da ideia de chamar ele de Jaqueta Amarela, porque Jaqueta Amarela na verdade é o herói, não é o vilão. Então eu acho que isso acaba ficando, na verdade, um desperdício de um herói tão bom como é Jaqueta Amarela. Mas eu gosto bastante do personagem, do vilão, aquele cara meio louco que procurou tanta tecnologia, entendeu? E assim, eu gosto muito do filme. Ele tem problema de bilheteria justamente, ao meu ver, porque ele ficou muito isolado dos outros É, filmes. E é. por causa do nome, também teve muita gente que fez muita piada. E sem contar que esse filme, na minha opinião, foi o que fez o melhor marketing, tipo, em questão de inovação, sabe? Que sempre mostrava ele em um plano com outros elementos do universo Marvel, sabe? Mostrava ele em cima do martelo, tipo, Uhum. pequenininho, ele em cima do escudo pequenininho, ou tipo, uma tela totalmente branca e ele ali no meio pequenininho, sabe? Ele é o que mais deu possibilidade de marketing, faz os marketings mais divertidos. E o ator é muito bom, né, cara? Sim, E ele ele, atua muito bem e o cara é muito fazer a bom. junção de herói e comédia com ele foi muito bom. E o filme do Homem-Formigão é muito família também, porque fala da história dele, da filha dele, porque ele acaba de sair da prisão e ele quer reconquistar ali a filha dele criancinha, ele quer estar presente, né? Ele quer ser um pai bom para a filha dele, mas ele acaba que tem essa veia de bandido muito forte, acaba se envolvendo. Falar que nem esses natais, né? Se envolvendo nas mais diversas confusões, mas é bem isso mesmo que acontece. E outra E coisa importante que tem ali nas entrelinhas do filme é que é o primeiro filme que mostra a consequência da transformação desse mundo, né? Porque isso é mostrado também no Homem-Aranha de Volta ao Lar, que toda aquela construção dos Vingadores, dos outros heróis ali na Terra, já está influenciando aquele mundo, já está transformando aquele é, mundo. E aí, nesse filme, mostra muito bem que ele já era um cara que queria fazer a coisa certa do jeito dele. Que aí ele faz toda aquela coisa lá da segurança, tipo, de vazar alguns protocolos de corrupção, sabe? É um cara que já estava fazendo alguma coisa porque aquele mundo já estava sendo transformado pelos heróis. Então ele já era um herói. E aí ele, quando ele veste o manto, ele também atua como se ele fosse aquele cara que acompanhou os heróis e agora ele é um deles. Tanto que quando ele vai na base dos é Vingadores, ele tá morrendo de medo, mas ele completa a missão dele. tipo aquele fã assim que consegue Isso. chegar no ídolo, né? Consegue ter alguma coisa assim. E nos E- outros filmes ele também mostra isso. Muito bem com o Capitão América. Nossa, eu tô É, conhecendo o Capitão América, não sei o que. Sou maior fã. pois é, cara. Mesmo ele Pois é. estando no mesmo nível, assim, ele demonstra muito bem. E eu achei muito inteligente da Marvel que
eles pegaram o Hank Pym, que assim, nos quadrinhos, o primeiro Homem-Formiga é o Hank Pym. Então, eles colocaram isso no filme, o Hank Pym, como se fosse um cara, já um cara velho, e o atual Homem-Formiga é o Scott Lang, que nos quadrinhos foi o segundo Homem-Formiga, né? Então, e foi legal que eles colocaram o Hank Pym, que nem o César falou, essa parte científica foi muito presente no filme, não só no primeiro, como no segundo, como foi super importante para conceitos né, de ficar grande, ficar pequeno, e viagem no tempo. Só que eles colocaram o Hank Pym, o primeiro, que aqui, vamos dizer assim, no presente ele é velho, mas antigamente, quando ele era jovem, ele era da SHIELD, né, cara? Ele tava lá e... E aí, nessa construção de universo que eles fizeram, o que impede eles de um dia falar assim, a gente quer contar uma história que aconteceu com o Hank Pym no passado. Exatamente. Então, não tem nada, eles deixaram um tremendo espaço aberto aí, que eles podem voltar quando eles vão revisitar e chegar naquela conclusão do Hank Pym auxiliando o Scott Lang. Porque eles deixaram um gancho no primeiro filme da mãe da Vespa, que é a esposa dele, né? Então, já teve muita história no passado. No passado, ele foi o primeiro Homem-Formiga. Ele e ela, e a Vespa, né? A esposa dele. Então, nada impede deles contarem, de repente, fazer uma série sobre, sei lá, o Hank Pym jovem, sabe? Ou não uma série, mas é legal que esse passado da SHIELD tá cada vez mais sendo enriquecido. Isso eu acho fantástico, né, cara? Porque começou ali falar do passado da SHIELD com o pai do Tony, beleza. O cara lá que foi super importante e tal. Mas e depois teve Hank Pym, que foi muito importante também na SHIELD do passado. Então cada vez mais a gente tem informações não só do presente, né, do universo cósmico sendo desenvolvido. É legal que assim, a Marvel começou na Terra, depois foi para o espaço e cada vez mais foi ampliando os horizontes. E eu acho isso muito foda, cara, porque foi um negócio muito bem pensado, trabalhado com muita calma, assim, que deu super certo. E não só expandir o universo do presente, mas expandir o universo do passado. Do jeito que eles fazem, eu acho brilhante, cara. Brilhante mesmo. Agora que eles estão bem estabelecidos, eles podem começar a mexer nas coisas no passado, né? Igual eles fizeram com a Capitã Marvel, que eles voltaram um pouquinho no tempo, até que não tanto, mexeram ali com a criação da SHIELD também. E aí eles disseram que vão fazer também uma Viúva Negra, que vai ser Origem também. Eternos, cara. Nossa, tô louco por esse Eternos, que é praticamente o início ali da criação do universo Marvel, bem dizer. Esse é muito louco. Expansão vai dar assim, uma coisa mais abrangente para eles trabalharem, eles entrarem nesse universo. Mas sim, eles agora que eles se estabeleceram, que eles têm já a liberdade de trabalhar com algumas coisas, eles começam a colonizar novos horizontes, que é o que acontece também, tipo, que aconteceu nos quadrinhos. Se estabeleceram com alguns heróis e aí começa a colonizar novas ideias, passado, futuro, espaço, física quântica e todos esses outros assuntos que eles podem abordar num universo fictício. Então, pessoal, beleza? Se você chegou até aqui, muito obrigado, de verdade. A gente gosta, como vocês puderam perceber, né, bastante dos filmes da Marvel também. E não é à toa, né? Eles fazem por merecer. A Marvel pode-se dizer que faz uma enorme série, só que no cinema. E não é uma coisa fácil de fazer, porque a gente já teve casos, né, de outras empresas tentaram imitar, mas não deu muito certo. Então, isso só ressalta mais ainda a importância e o grande trabalho que a Marvel vem fazendo ao longo dos anos aí no cinema. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos ter em breve a parte 2 desse Vale Off, falando da fase 3, falando desse fechamento aí que teve, né? Os filmes da Marvel. E muito obrigado mesmo por estar comprando Vale, por ter assistido, ouvido, né, esse vídeo. E pessoal, deixa aquele like aí se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho para não perder as notificações aqui dos vídeos do Vale. E é isso aí. Renan,
Muito obrigado, meu querido, por ter Muito participado. obrigado vocês também de ter dado certo de gravar hoje, de a gente conseguir esse tempo de fazer isso hoje. E espero ansiosamente aí pra gente gravar a parte 3, gravar a parte da fase 3, né, que seria a segunda parte, e que vai ser uma parte mais recente e com mais spoilers do que a gente já falou até aqui. Então, estejam cientes disso, tem spoilers. E é a vida, né? Faz parte. E queria pedir também para quem escutou, assistiu, se inscrever no canal e deixa nos comentários um feedback também, que ajuda bastante a gente a guiar o que a gente vai produzindo, a guiar os conteúdos que a gente vai trazendo aqui para o canal. E a gente fica muito feliz de ver a reação de vocês ao que está sendo feito e sugestões sendo recebidas pela gente também. E fala aí pra gente se você concorda com a gente, discorda, qual filme você mais gosta, qual filme você menos gosta. Isso aí, comenta assim, que é sempre importante, é sempre legal ver os comentários de vocês aí. E Cezão, muito obrigado, meu querido, por ter participado desse cast aí. Eu que agradeço também a todos que puderam assistir esse vídeo até aqui. Não é mole não, né? Porque basicamente é um outro filme da Marvel, vocês estão assistindo aqui. Mas é muito bom poder conversar sobre isso, toda essa construção. E é bom também ter a opinião de vocês aí nos comentários sobre o que vocês acham também da construção do universo da Marvel, porque não é só a gente que sabe disso, todo mundo tem a sua opinião. Mas muito obrigado. Basicamente eu quero agradecer a todos vocês que acompanham o Vale e acompanham a gente. É isso aí. Até a pessoal. parte 2. É isso aí, em breve parte 2 estará aí. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e valeu, falou e tamo junto. Até mais.